Olá pessoal de Física Geral 2, dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente terminou a prova, que era do conteúdo de fluidos e oscilações, e agora a gente vai ver então, tal qual o conteúdo programático diz, ondas, tá? Então, o assunto de ondas, ele basicamente se divide em dois conceitos, tá? A onda translacional e a onda longitudinal. A importância aqui é vocês levarem em conta que no assunto de oscilações, estava mais associado lá com a lei de Hooke, sistema massa-mola, pêndulo, movimento circular, né, nós estudávamos, né, o efeito devido à força que causava então um movimento oscilatório porque ele ia e voltava ao mesmo ponto, né? Aqui nessa parte do assunto, a gente vai estudar as ondas em si, não os efeitos dela, né? Tal qual a frequência angular que a gente calculava, energia potencial associada a um corpo que causa oscilação, que é a mola. Aqui não. Aqui a gente vai estudar a onda por si só, ok? E o conceito de onda ele é muito importante na física. A natureza ela apresenta estritamente dois comportamentos para seus elementos. Um comportamento é o comportamento corpuscular e outro é o comportamento ondulatório. Então, basicamente, tudo que vocês vão estudar na física ou é matéria ou é onda, tá? Então, vocês estudaram muito matéria até agora, né? A Física Geral 1 era completamente o estudo de matéria, né? Vocês estudavam qual era a velocidade de um determinado corpo, que é a matéria, sua aceleração, a força que ele causa, suas rotações, energia, momento linear. Isso é tudo conceitos associados à matéria. Aqui focaremos um pouco nas características das ondas, ok? E a gente vai perceber coisas muito interessantes associadas com ondas. Talvez a mais interessante e que abriu toda uma nova área na física é o fato de que ondas são, ou pelo menos eram durante séculos, os únicos elementos naturais que apresentavam comportamentos discretos. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a massa ou o comprimento de um corpo é um valor contínuo, você nunca tem um valor exatamente inteiro relacionado a uma massa ou a um comprimento, nem mesmo a um tempo, né? O tempo ele está sempre restrito a uma variação ali devido à medida que você está fazendo. As ondas não. Elas têm por característica terem comportamentos discretos, elas não são contínuas. E a gente percebe na prática esses comportamentos discretos quando, por exemplo, a gente vai tocar um instrumento, onde cada uma das notas ali do instrumento é bem definida, ok? O dó é um dó, independente de você estar mais perto ou mais longe de obter determinada nota, o dó é o dó, ou seja, um valor discreto, um valor único, ok? E isso veio a abrir portas importantes no estudo da mecânica quântica, que não é o escopo aqui do curso de vocês, mas, né, para quem tiver interesse, ou talvez fazer uma pós um dia, mecânica quântica pode ser algo interessante, tá bom? Então, todo o estudo que a gente tem hoje de tecnologia é baseado em mecânica quântica, pelo menos os estudos mais avançados, né? De microeletrônica, principalmente. E praticamente estudo de ondas. A equação de Schrödinger, aquela do gato que vocês devem ter visto alguma vez, algum vídeo, é uma equação de onda, ok? Então, elas são muito relevantes. E para a gente entender, então, essas coisas mais complexas e as coisas mais básicas também que estão associadas com a engenharia, a gente precisa ver na prática aqui a teoria de ondas. Então, essa primeira parte ela é meio teórica, não vai ter tanta conta, mas para vocês entenderem os conceitos associados com este elemento da natureza.
ok? Então aqui a gente tem alguns exemplos de ondas, tá? Quando eu perguntar ondas para vocês, vocês já devem ter na cabeça alguns exemplos intuitivos. Aqui a gente tem alguns, tá? Imagino que bem conhecidos de vocês. É a onda do mar, talvez só o único aqui conhecido. Os outros exemplos eu posso citar para vocês que, bem, esse gráfico aqui é a luz que vocês enxergam. Ela tem um comportamento de onda, ok? Isso vai ser mais conversado em cursos de física moderna e coisas do gênero, mas a luz ela pode ser considerada uma onda e por muitos séculos ela foi considerada estritamente uma onda. Mudou muito recentemente ao entendimento que a gente tem da luz, ela não ser apenas uma onda, mas ela é uma onda. E como que ela se torna exatamente uma onda, né? Quando a gente tem a soma dos campos elétricos e magnéticos. Esse interlaçamento de campos elétricos e magnéticos cria a luz, ok? Então por isso que um outro nome que a luz recebe é onda eletromagnética. Então a mesma onda eletromagnética que vocês entendem como raio, como raio gama, como Wi-Fi, como micro-ondas, tudo isso é luz. Tudo isso é exatamente igual à luz. O que tem de diferente ali são algumas propriedades que ondas têm, como o comprimento e a frequência. Mas a única diferença que existe de micro-ondas para a luz visível é comprimento e frequência. De resto, é luz. Os mesmos comportamentos de luz. Exatamente igual à luz. Ok? Então, é importante levar isso em conta. Onda eletromagnética é luz, a luz visível que vocês enxergam. Então aqui a gente também tem outro exemplo de luz, que eu imagino ser uma simulação de um terremoto ou a queda de um meteoro, aqui, ok? Que esse impacto cria ondas, né? Ondas de terra, no caso. Aqui do lado a gente tem o colapso de duas estrelas de nêutrons, né? Elas giram muito rápido uma em torno da outra, e como elas têm muita massa em pouco espaço, elas acabam gerando o que a gente chama de, na astrofísica, de ondas gravitacionais, ok? Ondas gravitacionais até, sei lá, 2 anos atrás era apenas teoria, mas recentemente então foram provadas que realmente existem, né? Ou seja, ondas no espaço-tempo. Isso que está se mexendo aqui é o que a gente entende como espaço, ok? Por sinal, foi medido recentemente ondas gravitacionais aqui na Terra, e essas ondas elas realmente comprimem e expandem o espaço. E foi até medido qual foi a energia dessa onda que chegou aqui na Terra, então bem interessante. Aqui tem ondas de matéria, né? A gente vê assim, padrões de agrupamentos de uma determinada quantidade de partícula. Então, tirem da cabeça de vocês que ondas são simplesmente morrinhos subindo e descendo, igual a função seno. Elas podem se apresentar de diversas formas, ok? Mas sempre com um comportamento repetitivo. Muito bem. Aqui a gente tem alguns outros exemplos de onda, né? Como a onda sonora e a onda numa corda. As duas são ondas, as duas têm todas as propriedades que ondas têm, mas na prática a gente vê elas de forma bem diferente. Porque essa onda, a primeira que a gente vai estudar, é a onda transversal, ok? Que ela é bem simplificada quando a gente a desenha, tenta entender no movimento de uma corda se movendo, né? Oscilando, né? Enquanto a onda sonora é uma onda longitudinal, que ela avança tal qual esse terremoto aqui, ok? Então a gente percebe, né, que é um pouco diferente, né, a sua propagação. A propagação dessa onda está estritamente dentro desta corda, isso que a gente chama de corda. Enquanto a onda longitudinal, que é o som, se propaga em 3 dimensões, né? E a onda longitudinal a gente vai ver mais para frente. A gente vai começar pela mais simples, que é a transversal. Ok?
Então, né, aqui a gente tem um pouco sobre a natureza das ondas, um pouco sobre o que eu acabei de falar, né? E aqui algumas definições. A oscilação, então, das ondas transversais, ela é sempre perpendicular à direção de propagação, ou seja, enquanto a onda está se movendo para frente, ela sobe e desce seus morrinhos para cima e para baixo, ou seja, ortogonal, 90 graus. Para frente é direita, né, e ela tem a sua subida e descida para cima. Então, como vocês sabem lá da geometria analítica, o eixo Y faz 90 graus com o eixo X. Okay? E a longitudinal, ela tem oscilação paralela à direção de propagação. Então, como eu falei para vocês, é mais interessante a gente ver uma onda longitudinal no 3D. Mas aqui está ocorrendo essa oscilação longitudinal também. Se vocês perceberem que a gente tem um afastamento nessa parte da mola e um encurtamento aqui. Ok? Então, é como se fosse uma sanfona, né? Fecha, abre, fecha, abre. Então, esse comportamento repetitivo pode ser classificado como uma onda. Muito bem. As ondas elas têm várias características, eu vou falar só algumas delas no momento. A primeira delas é o fato dela ser uma onda progressiva, que ela vai para frente e vai levando coisas para frente, ok? É uma onda que ela não está limitada, enquanto a estacionária ela fica limitada, ok? Uma onda estacionária é conhecida por não transportar matéria, ela fica paradinha, beleza? Ela não tem variação no tempo. Se eu fosse perguntar qual que é a derivada da ação no tempo, zero, ok? Enquanto a progressiva ela tem uma variação. Então, é tal qual quando vocês vão ver alguém tocando violão, não parece que a corda, a gente sabe que é uma corda ali, mas não parece que ela virou dois morrinhos assim, de tão rápido que vibra aquilo. Aquilo é uma onda estacionária na prática, tá? É algo que você sabe que está oscilando, mas ao mesmo tempo parece que se tornou uma coisa só. Muito bem. Mais algumas propriedades, dessa vez matemáticas. Não vamos nos ater muito, né, às contas no momento, mas obviamente a gente vai fazê-las futuramente. E vocês podem perceber que essas ondas aqui, elas têm vários elementos que vocês já conhecem, como a frequência angular, período, frequência normal, a amplitude, comprimento de onda, tudo aquelas coisas, né? Tenho certeza que vocês já conhecem. Talvez o comprimento de onda vocês não conhecem, que a gente não falou muito dele, né, nessa primeira prova, mas né, vocês já devem ter ouvido falar do comprimento de onda. Mas são todas características de uma onda. Então, o comprimento de onda é a distância entre duas partes iguais da onda. Por exemplo, é muito fácil observar os seus picos, né? Então, a distância entre dois picos é conhecido como comprimento de onda. É o comprimento de onda que caracteriza se uma onda eletromagnética ela é perigosa ou não para o corpo humano, né? Porque se o comprimento dela for muito pequeno, é capaz dessa onda interferir com o DNA da gente, criar câncer, qualquer coisa do gênero. Assim. Ok? Muito bem. E, bem, outros elementos aqui, né? O Y0 é facilmente associado com a amplitude, ou seja, o quão alta essa minha onda pode ir, por isso que esse Y0 fica sempre multiplicando o termo que causa oscilação, que é o seno, ok? E outros termos importantes aqui, como por exemplo a frequência angular, que a gente já conversou, 2π sobre o período, ou 2π vezes frequência, e agora um termo novo, que é o que a gente chama de número de onda, ok? É também um termo que aparece dentro da equação da onda, multiplicando agora o x. Porque aqui, como a gente deixa um pouco mais complexo o estudo da onda, a gente vai estar preocupado também não só com a variação da onda no tempo, mas também na posição. Então, se vocês perceberem bem, esse é o gráfico de uma onda y em função de x. Então, a gente tem a posição x no eixo das abscissas e y no eixo das ordenadas. Então não é uma variação no tempo aqui, é uma variação na posição. Ok? Isso, dessa vez, prestem atenção nisso. Tipo, tomem cuidado com isso aqui, tá? O pico aqui ele indica que para essa posição de x, ele tem esse pico em y. Ok?
ok? Então não é um gráfico estritamente associado ao tempo. Por isso que temos um termo kx aqui. E para manter as unidades, porque como eu já conversei com vocês semestre passado, dentro de uma função especial como seno, exponencial, logaritmo, não pode ter unidades. Então esse x vai ter que estar multiplicado por algo que tem unidade de 1 sobre metro. O número de onda tem essa unidade, né? Lembrando que isso aqui é comprimento de onda e comprimento de onda tem unidade de metro. Beleza. Bem, aqui mais algumas definições, né? Principalmente a equação que rege esse fenômeno. Eu acredito que vocês devam anotar, né, vamos dizer assim, o formato dela, né, que é sempre um y em função de x e t, ou seja, a nossa função ela está variando ao mesmo tempo em x e em t. Okay? Isso nos permite uma série de cálculos associados com o que vocês devem estar vendo agora em cálculo 2, que são as derivadas parciais. Né? Muito bem. Tanto é que o que define uma equação de onda é uma derivada parcial de segunda ordem. Aqui a gente tem a equação geral de onda. Sempre que a gente tiver um elemento na natureza que tenha uma variação dupla de uma coordenada em função de outra, e essa mesma coordenada em função do tempo, ou isso aqui não precisa nem ser uma coordenada, mas, por exemplo, uma energia ou uma força, qualquer coisa do gênero, você tem uma equação do tipo equação de onda, ok? Por sinal, foi assim que o Maxwell ele notou que a luz era a soma de campos elétricos com magnéticos, porque quando ele juntou as equações que envolviam campos elétricos com campo magnético, ele uniu elas que de tal forma elas ficaram neste formato. Então ele percebeu, nossa, como assim eu uno campo elétrico e magnético e encontro uma equação de onda? O que significa essa equação de onda? Daí ele olhou para este termo aqui, velocidade. Né, que pelas unidades tu sempre vai encontrar um termo de unidade de velocidade ao quadrado aqui embaixo. Isso para qualquer onda. Ele notou que esse termo de velocidade aqui era justamente a velocidade da luz, que já era medida há muitas dezenas de anos, sempre alcançando o valor de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então ele concluiu o seguinte, nossa, eu encontrei uma equação de onda de campo elétrico e magnético e as minhas constantes juntas deram a velocidade da luz. Significa que o campo elétrico e o magnético, quando unidos, formam a luz. E foi nesse momento que eles perceberam, então, que a luz podia ser classificada como uma onda. Okay? Então, essa equação de onda aqui ela é muito importante no estudo, vamos dizer assim, mais avançado das ondas. Por hora, a gente não vai se preocupar muito com elas. Eu só quero que vocês notem que, bem, a classificação de uma onda, então, depende da sua variação, tanto na posição quanto no tempo, variação ao quadrado, vamos dizer assim, variação da segunda derivada. Ok? Aqui eu já vou me estender um pouco mais, falando da superposição, infelizmente, ao eu converter o PowerPoint para PDF, a gente perde, né, obviamente, as animaçõezinhas. Depois eu vou mostrar para vocês num vídeo do YouTube, eu acho mais interessante. É o seguinte, quando a gente tem ondas, e no plural mesmo, ondas, mais de uma, elas eventualmente podem se encontrar, e esse encontro de ondas, diferente do encontro de matéria, não vai causar necessariamente um impacto, né? Por exemplo, se vocês atacarem o celular de vocês na parede agora, vocês vão ter um impacto ali. Então vai dar para calcular a força pela terceira lei de Newton, momento linear, esse tipo de coisa. Agora, quando duas ondas se encontram, a gente tem o que chamamos de superposição. Às vezes essas ondas ao se encontrar, elas podem somar os seus picos e assim ficarem com uma amplitude maior, ou se elas se encontrarem defasadas, ou seja, uma onda estava num pico enquanto a outra estava num vale, na parte baixa, ao se somar as duas, zera. E isso faz a onda deixar de existir. Então vocês podem fazer isso no tanque de lavar roupa que vocês têm em casa.
enchem de água e deixem algo cair, ou deem um toquezinho na água, vai surgir uma ondazinha. Se vocês derem mais um toquezinho, é possível que essa onda aumente a sua amplitude, ou, o que é mais provável de acontecer, que ela diminua. Porque dificilmente vocês vão acertar a fase na hora de bater de novo na água. Por quê? Porque está ocorrendo essa superposição de ondas, um fenômeno que acontece só com ondas, não acontece na matéria. Ok? Aqui esse desenho fica mais claro, né? Percebam essas duas ondas aqui. Muito bem. Elas estão um pouquinho defasadas. Né? O pico dessa não está exatamente igual ao pico da de baixo. O pico da de cima não está exatamente igual ao pico da de baixo. Porque eu acredito que a frequência dessa de baixo aqui seja um pouco menor. Então o que está acontecendo? Vai ter um momento, maior, desculpa, ela está oscilando mais rápido. Vai ter um momento, como aqui, que os picos estão quase alinhados, então eles quase se somam por completo. Por isso a amplitude ficou bem maior da onda azul, que é a soma das duas ondas cinzas aqui de cima. Agora, neste caso aqui, devido à diferença de frequência das duas ondas, enquanto uma está no seu pico, a outra está na sua parte baixa. Então o que acontece? Alto de uma soma com baixo da outra, positivo com negativo vai dar zero praticamente, fica um negócio bem pequeno. E depois vai aumentando de novo, e vai diminuindo de novo. Então esses processos de superposição são bem evidentes, bem comuns também de se observar, ok? Bem, se a gente tiver aquela diferencinha de fase lá, a gente tem o que a gente entende como pulso no estudo de ondas, ok, pessoal? Então eu acho que por agora é isso, logo mais eu venho com uma outra aula de ondas, daí a gente se conversa mais pra frente, ok? Qualquer dúvidas, entre em contato.